Veja, está gravando. E quando a gente fala da linha de transmissão, que nós estávamos conversando anteriormente, nós tínhamos calculado, por exemplo, aqui, ó, que existe, quando você tem a equação da onda, que é essa equação diferencial de segunda ordem, essa equação diferencial de segunda ordem, quando a gente a resolve, a gente percebe que existem, para o caso de tensão ou de corrente, você tem tanto uma tensão que se propaga no sentido crescente da direção da minha linha, por exemplo, se a linha está no sentido Z, então existe uma onda crescente no sentido Z, do mesmo modo existe um retorno, ou seja, existe uma tensão que vem do sentido de Z mais para o Z menos, ou seja, então existe uma onda que se propaga num sentido e, devido a descasamentos de impedância, ela se propaga no sentido inverso, ou seja, ora ela pode ir no sentido crescente de Z, ora pode ir no sentido decrescente de Z. E isso tem a ver, por exemplo, então, para a gente enxergar mais facilmente isso, a gente pode olhar exatamente aqui. Quando se fecha essa chave aqui, ó, existe uma impedância da linha Z0, então aqui vai existir uma propagação da onda do campo elétrico e do campo magnético, que a gente viu que a gente pode representar esse campo elétrico como um certo nível de tensão que existe entre a fase e o terra, ou o neutro aqui, ó. Então existe uma tensão de lá até aqui. Do mesmo modo como existe um campo magnético, a gente pode dizer que existe uma corrente elétrica circulando por esse fio. Então existe uma corrente que vai e uma corrente de retorno por aqui. Então existe um tempo, ou seja, essa onda eletromagnética que é de tensão e corrente, agora refletido como tensão e corrente, é onde de tensão e corrente que se propaga nesse sentido crescente do comprimento dessa minha linha de transmissão, até o momento em que ele chega no final, e aí acontece o seguinte, quando ele chega no final, esse terminal aqui, ó, que é a parte final da linha, a linha tem uma impedância Z0, mas aqui existe uma resistência RL, e se houver um descasamento de impedância, Z0 for diferente de RL, então vai haver uma reflexão, tanto para a corrente quanto para a tensão. Então, uma parcela da corrente e uma parcela da tensão, eles vão retornar agora do final da linha até o começo da linha. E se existir também um outro descasamento de impedância, ou seja, a impedância Z0 da linha for diferente de RG, que é a resistência do gerador, você tem um novo descasamento de impedância, então vai existir uma nova parcela agora da tensão e de corrente que vai retornar agora do início da linha até o final da linha. Isso vai se sucedendo até o ponto em que as tensões no começo e no final da linha, se essa nossa linha for sem perdas, que é o que a gente vai considerar nesse momento, as tensões e correntes no início da linha e no final da linha, elas são iguais. Mas durante um certo tempo, você vai ter um certo transiente, ou seja, você tem um transitório na linha de transmissão, e esse transitório vai se refletir com um certo nível de tensão e de corrente, que a gente pode, daqui a pouco, calcular, e é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, como eu disse para vocês, tem essas correntes que vão e que vêm, então a gente vai trabalhar com esses transientes em linha de transmissão. Por exemplo, aqui, no desenvolvimento anterior foi assumido que a linha de transmissão opera em uma única frequência, mas em redes de computadores, sinais pulsados podem ser enviados pela rede, então com a cilindrada de Fourier, um pulso pode ser considerado como uma superposição de ondas em múltiplas frequências, e aí você vai somar todas as frequências, então de modo que enviando um pulso pulsado numa linha, pode ser considerado como enviar simultaneamente ondas senoidais em diferentes frequências, que é o caso. Então, em circuitos elétricos, quando a bateria ligada a uma linha de transmissão é comutada, leva um tempo para que a corrente e a tensão atinjam os valores de regime. E esse tempo é denominado transiente. Por isso que eu falei para vocês que essa onda vai se propagar, ora num sentido e no outro, até um ponto que se estabiliza. Então, essa análise é normalmente realizada no domínio da frequência e na transformação de Laplace, e depois retomando para o domínio do tempo. Então, aqui será feita uma análise no domínio do tempo, ou seja, no domínio do tempo a gente consegue fazer uma análise desse transiente, que é quando existe uma certa flutuação dos níveis de tensão e de corrente até que eles atinjam um regime, e aí eles façam que a tensão no começo da linha e a tensão no final da linha sejam a mesma, e a corrente no começo da linha e a corrente no final da linha sejam a mesma.
E para que a gente possa entender, ou possa acompanhar, ou possa enxergar um pouco como é que isso acontece, vamos imaginar, então, agora uma linha de transmissão vista não mais como um meio por onde se propaga uma onda eletromagnética, mas como sendo parâmetros concentrados. Ou seja, nós temos uma tensão na fonte, nós temos uma impedância da fonte ZG, ou uma impedância do gerador, nós temos uma chave que se fecha em T igual a zero, nós temos uma linha de transmissão de comprimento L, ou seja, no início da linha de transmissão é Z0, e no final Z igual a L. E aí nós temos também uma impedância de carga, que é ZC, que é Z da carga. Então, aqui o que nós estamos querendo dizer é que essa é uma figura 5, que é uma linha de transmissão de comprimento L, alimentada por uma fonte de tensão VG e carga ZC, que é a impedância da carga. Então, na análise, agora a gente começa a analisar como é que vai ser o transiente dessa linha de transmissão. E para isso, quando a chave se fecha, o que é que a fonte vai estar enxergando? Então, a fonte em T igual a zero, ela enxerga a impedância sua, a sua própria, a sua resistência pessoal da fonte, a resistência da fonte, ZG, mas ela também enxerga aqui, ó, é como se aqui fechasse, ela enxerga aqui exatamente uma impedância da linha. E a gente vai imaginar que a linha tem a mesma construção, os mesmos dados geométricos e características de material, desde o começo da linha até o final da linha, ou seja, é uma linha que tem a mesma impedância em todos os pontos da linha. Então, em todos os pontos da linha, nós temos a mesma impedância. E a impedância, como nós tínhamos visto, pode ser que seja uma impedância que ela varia em função, então, da resistência e em função da condutância, mas a gente poderia fazer uma aproximação maior aqui para dizer que é uma linha que não tem perdas, a resistência é nula, e nós podemos dizer que a nossa condutância ela é infinita. Então, no final das contas, é uma impedância que não muda em função da frequência. Então, a nossa impedância simplesmente seria uma raiz quadrada de L sobre C, ou L sobre C, raiz quadrada de L sobre C. Então, aqui, ó, quando nós temos a nossa fonte inicial, ela vai enxergar apenas resistência ZG e a impedância da linha Z0. E aí acontece, então, que você pode representar isso aqui como por circuitos. É isso que nós tínhamos falado lá no começo, que em vez de trabalhar com a equação eletromagnética, a gente trabalha com um circuito elétrico. Então, com isso aqui, ó, nós queremos descobrir duas coisas. Nós queremos descobrir a tensão inicial que existe sobre a linha, do mesmo modo que também como a corrente I0, ou seja, a tensão inicial V0, mais, porque ela se propaga nesse sentido crescente de Z, e a corrente I0+, porque ela também se propaga no sentido crescente de Z. Então, olha só, como aqui, ó, nós temos esse circuito VG, que é a tensão do gerador, nós temos a impedância do gerador ZG, e nós temos a corrente I0, que vai ser a corrente I0+, e nós temos a impedância da linha, não da carga, porque nesse instante inicial ele não enxerga o que tem lá na carga, ele só enxerga o que tem na linha. E a impedância da linha vale Z0. Então, nós temos um circuito equivalente em Z igual a 0 metros e T igual a 0 mais segundos. Por quê? Porque foi o tempo que fechou a chave. Então, nesse caso aqui, ó, a corrente, o que vai ser? A corrente aqui, ó, vai ser VG dividido por ZG mais Z0. Essa é a corrente, ou seja, porque a corrente aqui é uma corrente que se propaga nesse sentido, ela vai e volta. Se a gente fosse olhar o nosso cabo coaxial, que seria uma corrente que estaria retornando pela capacitância. Uma corrente que retorna pela capacitância da linha, porque nós estamos em alta frequência, então o capacitor em alta frequência, ele funciona mais ou menos como um curto-circuito, pode diminuir bastante o seu valor de curto-circuito. Então a corrente seria isso aqui, ó. I0 mais é igual a I0, que é igual a VG dividido por ZG mais E0. Então, esse é o valor da corrente. Bem, a tensão inicial, nós temos o que agora? Nós temos que V0, aqui nós temos um divisor de tensão.
ou seja, algo bem simples, na verdade, é um circuito bem simples. Então, V0 vai ser Z0 dividido por Z0 mais EG, multiplicado pela tensão VG. Então, essa seria a tensão inicial que nós teríamos aqui. Olhando aqui, ó, então nós temos que V0, V0 aqui é metros, gente. Então, o lado de cá é metros, esse lado aqui é metros, e esse lado aqui é segundo. Então, aqui é L, VL, e aqui é T. Então, é Z de T, ou seja, são a tensão VZ de T. Então, Z vale zero e o tempo vale zero mais. E aí a tensão V0 é Z0, que é o divisor de tensão, como eu falei para vocês, dividido por ZG mais Z0 vezes VG. Então, aqui, ó, após a chave ser fechada, as ondas I+, que é igual a zero, e V+, que são ondas que se propagam, ondas de corrente, I+, igual a zero. E onda de tensão, que é V+, porque ela se propaga no sentido positivo de Z, que é igual a V0, eles se propagam em direção à carga com velocidade. E aí a velocidade V vai ser 1 sobre raiz de LC, que é o que você já tinha visto antes. Então, V0 é igual a 1 sobre raiz de LC. E aí, lendo aqui embaixo, então, uma vez que a velocidade é finita, a onda viajante na direção da carga demora um certo tempo para atingir a carga e interagir com ela. Tempo conhecido como tempo de trânsito. Só para lembrarem vocês, acho que eu já falei, só estou repetindo, por exemplo, se lá no Sol agora, vou ser bem catastrófico, se lá no Sol agora o Sol explodir de vez, que ele provoca explosões normais, a temperatura de mais ou menos 6.000 graus centígrados, ele provoca explosões de plasma que geram correntes de milhões de amperes e que criam esses campos eletromagnéticos que se propagam até aqui. Então, se lá explodisse o Sol, a gente só vai saber o que vai acontecer com o Sol daqui a 8 minutos e 20 segundos. Então, esse é o tempo que uma onda eletromagnética demora para se propagar do Sol até a Terra. Aproximadamente, é claro, porque o movimento da Terra é um movimento... oh, meu Deus do céu! Ele não é circular, ele é parabólico. Elíptico, né? Elíptico, obrigado, elíptico. Não é nem parabólico, é elíptico, porque daí você tem uma parte, uma região menor, que está mais próximo do Sol, e uma outra região maior, que está mais afastada. Então, ele vai ser elíptico. Justamente isso. O B e o A. Acho que o B é maior, ou seja, é o raio maior, e o A é essa diâmetro menor. Então, nós teríamos aqui esse tempo de propagação, que é o quê? Que é justamente a distância tempo T1, que a gente chama de tempo de propagação, vai ser L ou ZL dividido por V1, ou L dividido por V. Ou seja, X igual a V vezes T, então o tempo é X dividido por V. Como a velocidade vale 1 sobre LC e X vale L, então o tempo T1, que é o tempo de trânsito, vai ser L sobre V. L sobre V. Onde T1 é dado em segundos e L é o comprimento da linha de transmissão. E aqui, meus caros, a tensão ocorrente na carga é a soma da tensão ocorrente, incidente e refletida. Então, aqui, agora já começa a ter uma certa propagação. Deixa eu ver se eu faço uma coisinha aqui para vocês. Gente, eu vou alterar a posição aqui, ó. E eu vou pensar um pouquinho, desculpe. Eu vou interromper a minha apresentação. Eu vou mudar para cá. Vai. Ah, por que não vai? Ah, foi. E agora... Deixa eu aproveitar aqui o PowerPoint. Espera só um pouquinho. Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Ah, agora apareceu as canetas. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. Que legal.
Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tá bom, tá bom, tá bom. Pelinhas. Transmissão. Ok. E agora aqui eu posso vir aqui e inserir um novo slide. Então, novo slide, a gente pode falar aqui, ó, propagação de ondas de tensão recorrente. Uma linha de transmissão. De transmissão. E agora, então, eu posso vir aqui e dar um del. E vamos ver. Vamos lá. Eu venho na caneta. E agora eu faço uma caneta aqui, ó. Como eu tinha falado para vocês, imagine então que você tem o VG. Aqui nós temos ZG. Nós temos uma chave aqui. Chave. E aqui nós temos a linha de transmissão. E no final da linha, nós temos o Z da carga. Então, acontece quando você fecha aqui em T igual a zero, mais, daqui, veja, a gente pode dizer o seguinte, nesse instante inicial, você começa a ter uma tensão aqui, ó, e aqui tem uma certa impedância Z0. Então, conforme o tempo vai passando, então nós podemos dizer que nós temos, num primeiro momento, a tensão V de Z de T, e aqui nós temos Z igual a zero, e aqui nós temos Z igual a L. Vocês estão enxergando bem? Então, olha só, nesse instante inicial aqui, ó, qual é o instante inicial? T igual a zero. Qual é o Z inicial? Z inicial é zero, 0 metros. Então, a gente pode dizer que isso aqui, ó, no instante inicial. Instante inicial. Inicial. Z igual a zero e T igual a zero mais. Então, aqui nós temos V de 0, 0 mais, é igual àquele V0 mais. I de 0, 0 mais, é igual a I0 mais. Bem, que é essa tensão inicial? Essa tensão inicial seria uma tensão V0 aqui, ó. V0. Deixa eu fazer um Ctrl Z. Não. Não morra. Ah, deixa eu fazer uma jogada aqui, meus caros. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo uma coisa aqui, ó. Deixa-me ver. Será que opções? Espera só um pouquinho aqui, ó. Salvar. Ah, não. 4 minutos, tá? 3 minutos. A cada 3 minutos ele vai salvar, tá bom? Não dá para o professor mudar esse atalho aí, mudar a opção de atalho, daí o Ctrl Z? Daria para fazer uma opção de atalho para salvar? Eu posso. Não, porque ele, pelo que eu entendi, quando o professor aperta o Ctrl Z, que ele dá o bug, né? É, isso mesmo. Então, ele deve ser, se o professor mudar esse atalho do programa, ele para, né? Não tem uma opção? É isso que eu estou tentando ver aqui. Não. Segue o PowerPoint? Como é que a gente enxerga? Eu acho que seria por opções, né? É. Revisão de texto, salvar, 3 minutos, idioma avançado.
220, 390. Tudo bem. Não, mas então eu faço a barra de ferramenta. Salvar, desfazer. Eu só não sei uma coisa aqui. Eu não sei exatamente onde é que vai estar o... Tudo bem. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou fazer uma outra coisa. É que Ctrl Z funcionava bem lá no One. Aqui não funciona. Aqui eu vou ter que usar... Eu tenho que voltar eu tenho que voltar às canetas, por exemplo, e usar a borracha, tá? Então vamos lá. O nosso V0+, ele vai ser o quê? Tá bom, deixa eu fazer uma coisa aqui. Nós já fizemos isso aqui, então vem cá. Tudo bem, eu vou fazer aqui o desenho do circuito. Tudo bem. Circuito equivalente. Circuito equivalente. Nosso circuito equivalente nós já tínhamos visto. Nós já tínhamos visto. Eu levaria isso aqui. VG. Eu já mostrei isso aqui, tá bom? No instante, circuito equivalente, T igual a 0 mais e Z igual a 0. Mais. 0 metros. Então, aqui nós temos a impedância Z0. Então, aqui nós temos mais ou menos V0, e nós temos para cá a corrente zero. Então, I0 é simplesmente VG sobre ZG mais E0, e V0 é um divisor de tensão, ele vai ser Z0 sobre ZG multiplicado por VG. E aqui, então, nós começamos a propagação da onda. Então, podemos aqui, começa a propagação da onda. Então, a gente pode dizer que em T1, que vai ser L sobre V, a onda com V igual a 1 sobre raiz de LC, e L é o comprimento da linha, então, em T1, com V igual a onda, atinge a carga. Atinge a carga. A carga ZC. Eu posso inserir um novo slide, circuito equivalente. Ondas de tensão, corrente na carga. Aqui, meus caros, só para a gente ter uma ideia, acontece o seguinte. Então, nós temos aqui, em T igual a T1. Olha só, em T igual a T1, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Eu vou repetir aqui. Olha o que aconteceu aqui. Ah, que bonitinho, né? Vamos lá.
Vamos salvando. Ah, só que eu tinha que salvar isso aqui. Deixa eu salvar isso aqui, tá, meus caros? Material de apoio de linha de transmissão, tá? Aqui. Ok. Olha só, então aqui, ó. Então, aqui. Então, nós temos aqui VG, ZG. Aqui nós temos a chave. Vou chamar de switch. Então, aqui, ó. ZC. Em T igual a T1, a onda de tensão, ela chegou aqui, ó. Ou seja, a onda de tensão, ela vai fazendo assim, ó. Ela vai se propagando até que ela atinja a carga. Então, a onda de tensão, ela vai se propagando e a corrente também. A onda de tensão e a onda de corrente também vai se propagando. Não esquece que a onda de corrente, ela tem um efeito capacitivo aqui. Então, a corrente vai e retorna. Então, ela vai indo e retornando, vai indo e retornando, vai indo e retornando, vai indo e retornando, até chegar aqui, ó. Então, quando ela chega aqui, acontece, aí sim, acontece a primeira reflexão. Ou seja, aqui nós temos em T igual a T1 e Z igual a L, tem-se a primeira reflexão. Se Z0 for diferente de Z da carga. Ou seja, se a impedância intrínseca da linha for diferente da impedância da carga. E aqui eu posso apresentar para vocês o coeficiente de reflexão. Reflexão. Opa, bonitinho, né? Então, ó, tudo bem, tudo bem. Eu vou ter que fazer uma coisinha aqui. Olha só. Vamos lá. Então, nós temos o coeficiente de reflexão. Gama C. Ou posso dar... Não, não vou fazer isso aqui. Tá bom, deixa eu vir aqui. O gama L. Load. Cara. Olha só. Quem é o gama L? É a impedância que ele está enxergando. Ou seja, quando a linha está aqui, ó, o que ela enxerga? Quando essa corrente enxerga? Ela vai enxergar ZC. Então, seria ZC menos ZL sobre ZL mais ZC. Só para ter certeza, porque é isso aqui mesmo, deixa eu voltar aqui. Aqui.
Só para verificar se é isso mesmo. Isso mesmo. Ok. Eu chamei de ZC, podia chamar de ZE. Tudo bem. Então, olha só, esse é o coeficiente gama L. Então, é o coeficiente de reflexão gama L. Agora, como é que esse coeficiente de reflexão, ele efetivamente vai interagir? Então, a gente pode vir aqui, eu sei que não precisaria, tudo bem, acho que é mais interessante fazer isso mesmo, tá? Eu vou inserir mais uma nova aqui, ó. Coeficiente de reflexão. Reflexão. Efeito. Efeito. As tensões correntes refletidas. Refletidas. Então, aqui, ó, ele vai ter um efeito na reflexão da onda de tensão e de corrente. Ou seja, se nós olharmos aqui para trás, ou seja, a gente volta a olhar aqui, ó, quando ele atinge isso aqui, ou seja, quando esta onda de tensão atinge a carga, o que está querendo dizer é que uma parcela da onda de tensão ela vai retornar. E uma parcela da onda de corrente que está vindo por aqui também vai retornar. Agora a questão é quanto vai retornar, ou seja, como é que a gente calcula qual vai ser a corrente e a tensão total que vão existir na linha agora em função desse coeficiente de reflexão. Então, a gente poderia perguntar. Opa. A gente poderia perguntar qual o efeito. Qual o efeito da reflexão? Do coeficiente de reflexão. Reflexão. Isso é uma pergunta. Será que ele vai aceitar? Ai, que legal, gente. Não preciso nem ir lá, é só ir aqui com isso aqui que ele já aceita. Ah, tô começando a gostar desse negocinho aqui. Então, a tensão total é a tensão incidente mais mais a tensão refletida. Então, nós teríamos aqui, ó, V de L, T1. É a nossa tensão. V mais uma tensão V menos, ou seja, é uma tensão que se propaga no sentido crescente de Z, onda que se propaga, tá bom. Onda que se propaga no sentido crescente de Z. E V menos é uma onda que se propaga no sentido decrescente de Z. Então, vem cá. E agora que veio o ponto principal. Essa aqui vai ser igual a V0. Desculpe. É V0. V0
mais gama L vezes V0. Agora acontece algo interessante. A tensão total é essa onda V0 mais esse gama L V0, ou seja, a onda que se propaga no sentido decrescente de Z, que é V menos, vale gama L vezes V0. E daí a minha tensão total, a tensão total na linha naquele momento, é 1 mais gama L. E agora a gente pode dizer, e a corrente? A corrente refletida ela é um pouquinho diferente. É I mais, menos, I menos. Ou seja, essa corrente agora, se existe aqui um acréscimo de tensão, aqui, de certo modo, teria uma diminuição de tensão. Até porque uma onda de tensão sobe, a corrente desce. E aqui nós teríamos I0 menos gama L I0. Ou seja, claro, aqui a gente poderia fazer mais também, né? Aí depende de como você soma. Se eu fiz menos, esse menos aqui, ó, eu vou dar simplesmente um gama L I0. Então, existe uma parcela negativa de corrente que está voltando. E aqui, então, nós teríamos I0, 1 menos gama L. Então, agora nós temos tanto uma corrente que está voltando, quanto uma tensão está voltando. E essa parcela refletida, que vale gama L V0 ou menos gama L I0, ela vai retornar agora da linha, ou seja, da carga até a fonte. E quando ele chegar na fonte, em T igual a 2T1, você vai ter uma nova reflexão agora na fonte. E é isso que a gente vai calcular aqui agora. Claro, eu poderia simplesmente ler o que está lá, mas talvez seja mais fácil, mais interessante a gente apresentar isso aqui agora para vocês verem como vai sendo essa propagação da linha. Vai ser um pouquinho... Depois eu vou mostrar isso aqui num chamado diagrama de treliça. Ele chama... Em inglês seria treliça, ou seja, um diagrama de treliça, porque ele vai e vem, vai e vem. Mas a literatura algumas vezes chama de diagrama de estado. Por quê? Porque existe uma mudança de estado. E o parâmetro que regula isso é o casamento de impedância ali. Exatamente. O que regula isso é justamente esse casamento de impedância aqui, ó. O gama L vai ser, então, um ZC menos EL, dividido por ZL mais EC. Pode ver, esse gama L pode ser positivo ou negativo. Se a carga, a impedância da carga for, por exemplo, 200 ohms, e a impedância da linha for 100 ohms, por exemplo, então você vai perceber que vai ser 200 menos 100, que dá 100 sobre 100 mais 200, 300. Então, daria 100 sobre 300, 1/3. Agora, se a linha tivesse 100 e a carga tivesse 50 ohms, seria 50 menos 100, que daria menos 50, dividido por 100 mais 50, 150, daria menos 1/3. Entende? Então, esse coeficiente de reflexão ele pode ser positivo ou negativo, depende da linha de transmissão que você tem. Então, dependendo... Esse coeficiente de reflexão é o mesmo utilizado para fazer a estratificação de solo em sistemas de aterramento, né, professor? É a mesma equação, pelo menos. É menos... Lá você tem... Vou te fazer uma perguntinha lá no sistema de vocês. Lá você tem uma impedância de um local e a impedância do outro. E aí você faz um menos o outro, divide pela soma dos dois? Não, no caso, seria a resistividade do solo da primeira camada e da segunda camada. Perfeito. Daí, dependendo da resistividade do solo, alguns softwares utilizam a constante de reflexão, que é bem essa fórmula aí também. Então, essa fórmula mesmo, ou seja, a onda vai, ela pode se propagar negativamente ou positivamente,
Sim, seria mais ou menos isso, seria uma propagação. Daí seria a resistividade, seria Z2 menos Z1 dividido por Z2 mais Z1, né? Não é Z, é Rho, né? Rho2 menos Rho1 dividido por Rho2 mais Rho1, que seria a resistitividade da primeira e da segunda camada. Perfeito. Sim. Ou seja, ali você também teria uma reflexão de uma onda de tensão que estivesse se propagando. Entende? Aqui também. Aqui é uma... Só que daí o que acontece? Essa reflexão é uma parcela que retorna para a mesma região, vamos dizer assim. Entende? Porque você poderia ter múltiplas linhas, que seria como se fossem múltiplas camadas, cada uma delas com uma certa impedância, ou no caso do solo, com múltiplas resistividades diferentes. E aí, para cada uma delas, você teria uma reflexão própria. Dá um trabalho infernal, vou ser bem franco com você. Então, por exemplo, em linha de transmissão, a gente não costuma fazer muito quando você trabalha, por exemplo, com 4 linhas, com tamanhos diferentes, e, evidentemente, com casamentos de linhas diferentes. Porque daí você teria, por exemplo, demora 1 segundo numa linha, na outra meio, certo? Então você tem uma onda e volta, aí a outra entra, aí ela se propaga, enquanto um descasamento impedância, retorna. Aí quando chega ali, uma parcela vai voltar, mas uma parcela vai para o lado contrário. E aí começa a ter um festival... Os harmônicos dele. Seria como se fossem harmônicos mesmo. Você teria harmônicos de tensão que teria acontecendo ali na linha. Então, pode ser cálculos complicadinhos. Quando eu comecei a trabalhar com isso, a gente tentava encaixar, mas daí você vai ter múltiplas, ou seja, a tua tensão vai subir, porque vai ter o coeficiente, ele vai se propagar, ou seja, então aquela reflexão que está vindo da segunda linha para a primeira vai se propagar agora na primeira linha e vai até o final, e depois volta, entende? E aí você começa a ter uma barafunda, que isso seria muito, se você olhar bem ali, o desvanecimento, entende? Que você poderia ter, se a fibra ótica tivesse tamanhos diferentes, várias linhas com tamanhos diferentes e com valores diferentes, características físicas diferentes, você teria as inúmeras reflexões. Então, por isso que, de uma geral, o que você procura fazer? Você procura ter uma linha única, entende? Para simplificar o teu processo. O que não acontece no solo, entende? O solo não tem o que você fazer, o solo é o que está lá, entende? Ali você não vai ter como mudar o solo, você vai ter que conhecer as características do solo e verificar o que é possível fazer para você conseguir. E aí, se a gente olha para o solo, a tua preocupação principal é como é que você consegue propagar uma descarga atmosférica, por exemplo, uma descarga atmosférica de modo que se propague o mais rapidamente para o interior e não retorne com níveis de tensão muito altos. Ou seja, que seja efetivo, então, como um solo que absorve esse nível de carga elétrica, nível de corrente elétrica, nível de tensão, para que ele se dissipe e não retorne para o teu sistema. Entende? Então, lá é um pouco mais complicado. Mas dá para ter uma ideia. Dá para ter uma ideia que estão associados. Assim. Ok, Gilberto? Mas... legal. Então, continuando, porque o problema é, como sempre, como é que se resolve isso. Aí nós podemos imaginar o seguinte, a gente vai chegar num segundo nível, ou seja, agora, quando a gente sai da carga e vai até a fonte. Então, aqui, ó, a gente poderia dizer, deixa eu inserir aqui, ó, reflexões na fonte, a partir das tensões, a partir das correntes e tensões vindas. Então, aqui, agora, nós já estamos em T igual a igual a 2T1.
Deixa eu fazer uma coisa aqui. Em T igual a 2T1 e Z igual a 0. Ou seja, então, de novo aqui, só para a gente ter uma ideia aqui. Tá bom. ZG, VG. Aqui já fechou a chave, mas ele está vindo agora. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Ó, é que você pode escrever ZL igual a ZC. Vamos deixar ZC aqui. E aqui você tem Z0. Mas agora, meus caros, está vindo uma onda que vem para cá, uma onda que vem para cá, de gama L, V0. Ou seja, aquela tensão refletida que chega e encosta aqui. Ele chega aqui na linha. Então, essa tensão refletida, que eu vou chamar aqui de V menos, saquinho, saquinho. Ah, saquinho. Saquinho, e eu não salvei. Não salvei. Ué, 2015? Ué. Ah, consegui salvar. Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu salvar. Tá bom. Ah, mas eu não quero habilitada. Eu quero essa minha apresentação de PowerPoint. Aqui. Deixa eu fechar essas aqui, tá? Então, aqui, ó. Olha só. Então, agora, em T igual a 2T1, aquela tensão que viajava no sentido negativo de Z, ela chegou até a fonte. E aqui, novamente, vai aparecer uma nova reflexão. E a gente vai ter que verificar qual vai ser o valor dessa reflexão aqui agora. E ao mesmo tempo, também, eu falei aqui V0, mas nós temos também, deixa eu pegar aqui caneta, nós temos também o I0 menos, que ela vale aquele, se você preferir menos ou mais, depois eu explico um pouquinho melhor aqui, o gama L I0. Ou seja, é a corrente que está vindo nesse sentido aqui agora. Como se viesse aqui, ó. I0 menos. Ou, desculpe, vou fazer uma coisinha aqui. Não I0 menos. Não I0 menos. Simplesmente I menos. I menos. Entende? Então, é a corrente que está vindo, refletindo da carga até chegar na fonte. Então, você vai ter uma tensão que está vindo de lá para cá, e você tem uma corrente de lá para cá, vindo da carga, em Z igual a L, até o começo, que é Z igual a 0 metros. Bem, mas então o que vai acontecer? Haverá uma nova reflexão. Haverá uma nova reflexão. Então, ponto. Precisamos conhecer o coeficiente de reflexão na carga.
gama G. E esse gama G, ele vai ser ZG menos Z0 sobre ZG mais Z0. Gilberto, eu vou te perguntar, esses coeficientes que vocês calculam lá, coeficiente de reflexão no solo, qual disciplina? É instalações prediais, 1 ou 2? Não, professor, é no trabalho mesmo, professor. Eu sou no estágio, né? Daí tinha um software de simulação lá que era o AterraD que a gente para fazer simulação de resistência de aterramento. E daí utiliza essa constante reflexão aí. Ele pode ser para multicamadas também, né? Só que é uma coisa mais elaborada. Sim. Ou seja, se você trabalhasse com várias camadas, com cada camada com uma resistividade de solo própria, diferente. Mas geralmente o que se utiliza na literatura geralmente sempre é simplificar em 2 camadas, né? Mas camadas. A maioria, né? Sim, como eu te falei, com 3 ou 4. Inclusive, eu estava tentando fazer um método lá utilizando as assíntotas, né, para verificar qual era a resistividade, daí tinha uns casos lá que conforme você distanciava o método de Werner, né? Sim. Você distanciava o encravamento das raças, daí tinha casos que aumentava a resistência, né? A resistividade medida. Perfeito. E daí tinha casos que diminuía, daí tentar gravar uma cinta, mas é bem estatístico assim também, né? Você vai lá, resolve, calcula, mas quando você mede de novo ali é uma proximidade, né? De novo, o solo, por natureza, ele infelizmente, como tem várias substâncias diferentes, ele é um pouquinho mais complicado, ou seja, ele não é algo homogêneo, entende? Então, por isso que é um negócio meio por aproximação. Entendi. Por isso vem falando para mim, não, esquece as vírgulas, tipo... Eu tenho o costume de calcular, simular, e tem um número com vírgula, eu já coloco um vírgula para mim até lembrar do que eu estou fazendo, né? Não claro. Porque, mas esquece essa vírgula, fico insistindo, né? Porque não tem que colocar vírgula, né? Porque o cálculo, de novo, é um cálculo aproximado. É um cálculo aproximado que você vai estar fazendo. E aí depois coloca lá e vê exatamente, quer dizer, é que você está vendo o projeto. Depois vem a instalação efetivamente, e aí, bem, só 1, 2, 3 anos depois é que vai perceber como é que se comportou o teu aterramento. Mas isso desculpa, só vou te perguntar mais uma coisa. Isso é para prédio, é para construção de estação rádio-base? Os casos de simulação de resistência de aterramento, ele fez para uns geradores eólicos, né? Era um comissionamento de aterramento, né, dos parques eólicos pela Copel. Que ótimo. Daí mandamos o relatório lá, né? Não sei se vão resolver, né? É que andou queimando alguns equipamentos, alguma coisa assim, né? Quase que eu diria para você, tem a ver, infelizmente, com o que eu acabei de falar para você, o aterramento do solo. Entende? Ou seja, você precisaria literalmente de um solo ou de uma impedância próxima, não digo de zero, talvez de 0,1, 2 ohms, que ele pudesse absorver Mas, claro, tem que ver também por que e onde ele está queimando também, né? Porque numa dessa ele pode estar com uma sobretensão que está sendo gerada em algum lugar, porque a velocidade das pás está muito alta, entende? Então, eu não conheço muito sobre geradores, entende? Eu só estou supondo algumas possibilidades que você tem sobretensões em alguma região por tensão induzida, mas pode ser que seja por descarga eletrostática, descarga de raio, entende? Então... Eu, na verdade, estou na busca de um tema aí para mestrado, né, professor, para ver se consegue alguma coisa. Tipo, uma das áreas, né, que teria a ver com a empresa lá, que seria bom, era nessa parte de compatibilidade, né? Por isso que eu até fiz disciplina para ver se aprende um pouco mais. Que tem o caso lá que, por exemplo, que o sistema, as malhas, né, de aterramento dos aerogeradores são interligadas, né? Perfeito. Daí eu não sei, daí isso pode ter algumas desvantagens e algumas vantagens, né? Daí eu não sei se existiria algum estudo, né, que poderia ser aprofundado nessa parte de otimizar essa interligação, né?
Porque do mesmo forma que você interliga, você vai colocar mais equipamentos em riscos, né? Sim. Daí eu tô em busca aí, né, de alguma coisa nessa parte, ou também de eficiência energética, né? Porque eu diria, a parte de resistividade do solo, ela assim, das coisas que eu vi, eu vou ser franco contigo, que ela é um pouco mais complicada de você trabalhar, porque, de novo, é mais ou menos, quase que eu diria, região, solo por solo. Talvez um solo, por exemplo, em que ele não tenha tanta, vou usar o termo, pedra, por exemplo, ele consiga absorver melhor. Mas se você tem uma região em que você tem muitas pedras por baixo, pode ser que elas acabem dificultando um pouco a passagem, entende? Então, e aí o que acontece? Talvez uma região, você interligou, numa das partes ele tem uma impedância maior. Então, quando chega por ali, o nível de tensão vai subir. E aí, esse nível de tensão subindo, a questão é se as outras regiões, elas conseguem ter um nível de resistência mais baixa para poder descarregar através delas. E aí, de uma dessa, sobe o nível para um lado. Aí, dependendo de qual caminho acaba seguindo, por ali, daí ele pode elevar o nível de tensão ali. Claro, de modo geral, ele vai procurar as regiões que têm um potencial mais baixo, mas isso acontece lá por exemplo, fazendo uma comparação, num sistema, numa placa de circuito impresso, você não quer fazer com que você tem caminhos de sinal e caminhos de energia, ou seja, onde fica a fonte. Então, normalmente, a fonte ela tem que ficar mais separada e ficar mais próxima até dos conectores externos para que o teu potencial zero vá para fora e não para dentro. Então, você não faz passar, por exemplo, por uma fonte que passa pelo caminho, passa pelo caminho de sinal, pelo meio do caminho de sinal, e depois vai para a tua fiação elétrica e vai se conectar com a rede elétrica. Por quê? Porque de uma dessa, você pode passar um potencial que deveria ser zero, mas vai para 5, 6, 10, 15 volts. E aí, se 5, 6, 7 volts passa pelo circuito de sinal, vai dar problema. Então, no teu caso, é mais ou menos isso também, né? Ou seja, mas daí teria que conhecer muito bem o solo para poder saber por onde é que você poderia e o que você poderia interligar e como interligar. Porque talvez, em alguns casos, você quase que interligar por partes, efetivamente. Entende? Mas, uma das ideias que eu estava tentando oferecer, que eu estava pensando em oferecer, seria isso, né? Tipo, de otimizações na interligação, né? Desses aerogeradores, né? Que pudesse otimizar mais. Mas estamos na busca, hein, né, professor? Tem que pegar, estudar, né? Mas só vou te fazer outra pergunta. O teu TCC você já fez? Já. Ah, tá. Menos mal. Entendi. Porque eu não sei, por exemplo, se que eu não estou no mestrado, se teria algum professor que poderia te orientar, não sei, porque aí seria a parte de energia, ou seja, aí você vai ver, talvez, Daniel Cortez. Eu conversei com o Daniel Cortez sobre um outro plano semelhante a microinversores, né, mas, por exemplo, que tem usinas, assim, que tem muitos painéis conectados em paralelo, muitas strings em paralelo. Sim. E aí, isso eu estava vendo que pode ser que muitas delas não estejam em, como é que eu posso dizer? Na posição MPPT, né? Não esteja combinando MPPT com o conjunto, né? Isso. Daí eu conversando com ele, se seria seria interessante projetar conversores DC-DC para fazer essa combinação do MPPT das strings, né? Sim. Mas isso para quê? Desculpe, isso para quê? Para energia eólica ou para solar? Fotovoltaica daí. Fotovoltaica daí. Daí ele não me respondeu ainda, né? Não sei, eu acho que talvez a ideia não foi boa. Não, talvez ele possa ser franca, que talvez você gaste muito, porque você tem que verificar quanta energia você gera. Então, acho que cada placa lá gera mais ou menos 300 watts. Cada placa, todo 300 watts. E a questão é quanta energia você vai gastar para fazer essa conversão, e aí daí como é que você faz essa interligação.
Porque a ideia pode ser boa, mas pode ser que você consuma bastante energia, porque tem que ser um sistema eficiente, vai ter que talvez ter 80%, 90%, 90 e poucos por cento de eficiência, ou seja, né? só vai gastar 300 watts, ele vai gastar 30, vai gastar 25 watts, 20 watts. Pelo que a gente já entendeu de fotovoltaica, é que, no caso, quando você sai da MPPT, é drástica a queda de produção, né? Quando é tipo um joelho da curva ali, né? Exatamente. Aí, basicamente, perde a string ali, né? Eu acho que talvez alguma... Mas isso é semelhante a microinversores, né? Você talvez... Sim. Mas é que como lá já tem o super inversor grandão lá, né? Daí eu não sei se seria viável, né? Mas talvez não seja uma boa ideia, né? Tem que analisar. É que teria que verificar como é que você faz isso, e aí, bem, talvez com isso você tenha meio que isolar o problema é com quantos você trabalha, quantos você poderia trabalhar com esse microinversor ao mesmo tempo, e aí verificar se é possível fazer ligação série paralela, ou você vai individualizar quase que um microinversor por placa, e aí você vai ter que ter uma conexão com o mundo externo, mas aí tem que ver as conexões que você tem, a custo. Então, lá o problema seria a string, né? Tipo, a string é que são bastantes strings em paralelo. A string você fala o quê? Você fala como se fossem as placas, uma conectada junto com a outra? Cada string tem 30 placas em série, né? Aí são 90, 100 strings, né, em paralelo. Daí é provável que muitas estejam fora do MPVT ali, né? Provavelmente. Mas aí eu perguntaria, porque, por exemplo, eu vi lá em Freiburgo, eu vi o pessoal trabalhando mais ou menos com 33, 34 placas por telhado, então eles trabalhavam mais ou menos com 115 placas. Aí, lá eles geravam, em dia de chuva, 15 kWh. Mas no caso seu aí, vocês chegam a gerar... Você quer para gerar quantos? Gerar 100 mil watts? Esses strings. É uma planta de 1 mega, né? Eu não sei de cabeça quanto que é. É que o problema que está tendo é que tem string que não está produzindo, né? Daí é uma possibilidade que eu tinha levantado seria isso, né? Por ela estar fora do equilíbrio. Sim, provavelmente. Agora, a questão passa a ser o seguinte, vamos ver. Tá bom, aí é que tá, tem que ver são quantas strings que estão com problema no meio de tanto, porque se for um percentual, por exemplo, de 3%, 4%, aí você entende. Agora, o problema é se isso começa a afetar 10%, 15%. Então, de 1 mega, cai daqui a pouco para 900, 800, 700. E aí, então, você começa a perder muito. Não é tanta string assim também, né? É verdade, tem mais isso. É bom, uma boa observação aí já, né? Porque na hora que você tem que ver exatamente quantos, porque daqui a pouco, como eu te falei, você deve ter, se são 300 vezes 300, 300 vezes 300 dá 90 mil, então é mais. Você chega a trabalhar com quase 1.000 strings. Eles estão desconfiados de algumas strings que tá com cabo degradado, né? Mas eu acho que é só algumas, né? Mas é bastante, tem cada combiner box tem 9 conjuntos de 30 strings, e cada inversor tem 4 combiner box, e é 7 inversor. Perfeito. É bastante, é 7 vezes 8, é 7 vezes 4, vezes 8 28. Ou 9, né? 28 vezes 9 dá quase 200, só para fazer um cálculo assim. Aí, vezes 30 módulos cada um desses, né? Não, então porque daí talvez seja até problema de conexão, entende? Então é verdade, o professor já me deu uma coisa que talvez já refute um pouco a ideia, né? Porque se fosse uma coisa tão assim, seria bem perceptível, né? Não seria só um problema de 3%, seria um problema de 40%. Exatamente. Você tem que ver também isso, porque daqui a pouco é o custo. Quanto vai custar você colocar um controle específico individualizado em 100 células, por exemplo? Então é partir para outra ideia, então. Dá uma olhada. Vamos. Tem que ver, né? Tem que ver uma coisa que seja bom. Porque, veja, na verdade, eu diria o seguinte, no problema específico, talvez até valha a pena você fazer um tema do mestrado, porque tem o pessoal que trabalha com isso ali, o Jair, quase que eu diria o Jair Urbano Júnior,
talvez eu colocaria assim como o Roger também, que é outro que trabalha muito com isso, e aí você verificar, primeiro para conhecer exatamente o problema, ou seja, das que estão problema, das que tem, vamos ver, vou fazer fora da região ótima, qual é a percentual? 2%, 10%, 15%, e aí então você vai ter que encontrar uma solução específica para isso, ou seja, o teu trabalho poderia ser esse, eu acho que um trabalho de mestrado nesta área técnica, de você saber identificar exatamente qual é o problema, talvez fosse um tema bem interessante, que daí, veja, é mundo prático, mundo real, entende? Então... eu tô na luta, estamos aí, né, professor, tentando encontrar, né? Talvez eu colocaria mais 2 pessoas nessa rota aí, o Jair e eu colocaria o Roger. Eu conversei com o Daniel por causa que um pouco antes eu tinha feito inversores CCCA PWM, né? Sim. Que daí eu estava pensando mais nessa parte do controle ali do conversor, né? Perfeito. Mas agora o professor me deu essa questão de eficiência, né? Que tem que ver o que é viável, o que não é viável. Tem razão. Então aqui, olha, eu diria para você que num parque de 1 mega, você pensar de como é que você consegue a eficiência para você melhorar 1%, ou seja, imagina que você tem 3% com problema, você consegue diminuir de 3% para 2%. Você consegue melhorar 30% dos seus problemas. Ou seja, de 3% você consegue fazer com que fique melhor 2%, e aí você ganha, como eu te falei, de 3 você consegue fazer com que 2 ou 1 pelo menos melhore, mas aí é estudo de caso mesmo, entende? Porque, de novo, o teu parque é grande, então acho que seria um tema bem interessante. De novo, mundo real, que é muito a questão do mestrado profissional, né? Entende? Então acho que seria um bom tema, mas aí valeria a pena trabalhar com talvez mais o Roger e você conversar com o professor Jair. O Roger, o professor Moritz já chegou a indicar ele, já o Roger, eu vou conversar mesmo. Converse com o Moritz, mais, quer dizer, com o Roger, que ele trabalha muito com isso. O sobrenome dele, professor, como é que era mesmo? Desculpe? O Roger, o sobrenome dele? Roger Gullers. Roger Gullers. Beleza. Se for o caso, depois eu posso até dar o e-mail dele para você, tá? Tá. Obrigado. Beleza. Valeu. Gente, vamos avançar mais um pouquinho aqui, que é o seguinte, o que vai acontecer agora com essa nova reflexão? Com essa nova reflexão, você vai ter, então, um novo nível de tensão, agora, de tensão na carga, no tempo T2. E isso aqui, então, veja, tanto para tensão quanto para corrente. A gente até poderia fazer assim, ó. Então, atenção, V, 0, 2T1. Essa aqui seria V mais V menos. Só que o V mais agora, ele vai ter a tensão V0, que já existia antes, e agora vai aparecer esse efeito do coeficiente de reflexão sobre a tensão que estava retornando, que era essa aqui, ó, gama L, V0. Então, você percebe que agora você vai fazer esse produto, gama G vezes gama L vezes V0, mais a tensão que estava retornando, que vai ser gama L V0. E para a corrente, vai acontecer a mesma coisa. Vai ser I mais I menos. E esse V mais agora, esse gama G, gama L, V0, é uma tensão que vai se propagar da carga para a fonte. Então, esse aqui vai se propagar da carga para a fonte. E aqui, agora, vai acontecer isso aqui, ó. Vai ser a corrente I0. Agora vai acontecer o seguinte, que é menos gama G, menos gama L, I0, menos gama L, I0. Ou seja, a nossa corrente I0, 2T1, ela vai ser I0, aqui é menos, mais gama G, gama L, I0, menos gama L, I0. Ou seja, o coeficiente de reflexão ele sempre vai multiplicar pela onda que está se propagando, só que é menos o coeficiente de reflexão.
Então, fica menos com menos, mais gama G, gama L, zero, menos gama L e zero. Podemos só ver mais um pouquinho aqui, ó, meus caros. Eu quero mostrar para vocês... Tá bom. Eu quero mostrar para vocês... atividade 5 aqui, linha de transmissão. Pera lá. Esse coeficiente de reflexão, professor, ele muda com a distância do cabo, da linha? Não, veja bem, o coeficiente de reflexão, ele depende única e exclusivamente, porque, veja, nós partimos do pressuposto que a nossa impedância da linha é a mesma, ou seja, as características geométricas da linha são as mesmas. Se for uma linha de 2 fios, por exemplo, é o mesmo fio com o mesmo raio ao longo de todo o fio, e também, simultaneamente, a distância entre os fios é o mesmo também. Ou seja, a tua linha tem as mesmas características geométricas do começo até o final, e também os mesmos materiais. Muitas vezes, por exemplo, se for fio a 2 fios, o isolamento que você tem, você desconsidera. Mas se for, por exemplo, um cabo coaxial, aí você leva em consideração qual é o dielétrico que você tem, isolando, por exemplo, o condutor central, que é o de fase, do condutor, chamar neutro, que é o externo, ou terra, como você queira. Entende? Então, ali, as dimensões geométricas da linha têm que ser as mesmas, do começo ao final, aí não vai mudar a impedância da linha, e o material de que ele é feito, que é a permissividade elétrica, também é a mesma do começo até o final. Por quê? Porque o material é o mesmo material de isolamento no interior do cabo. Então, o que acontece é que, de modo geral, você vai ter uma linha só, ou seja, então, por isso que... Só que daí, com isso, o coeficiente de reflexão, ele só vai enxergar, independente da distância, que você poderia imaginar o seguinte, se você fosse olhando a onda se propagando, onde ela está, ela tem impedância Z0. Ela enxerga que impedância? Z0. Então, Z0 menos Z0 é quanto? Zero. Então, 0 dividido por 2 é 0. Então, a coeficiente de reflexão é nulo, porque ele vai olhando sempre para frente, olhando qual é a impedância que ele está enxergando na sua frente. Se a linha é a mesma, a impedância de onde ele está, que ele está em Z0, aí ele vê para frente qual é a impedância da linha, Z0. Entende? Ou seja, que é como se nós estivéssemos aqui, ó, deixa eu olhar aqui, ó, você está aqui, ó, certo? Então, a onda está se propagando. Então, ela está enxergando para frente uma impedância Z0, mas ela está numa impedância Z0, entende? Então, Z0 menos Z0 dá 0, ou seja, ele não está encontrando um descasamento de impedância. Por isso que a sua reflexão dentro da linha é 0. Por quê? Porque não tem descasamento de impedância. Se houvesse 2 linhas, aí encontraria um descasamento de impedância e uma parcela da energia retornaria, de tensão e de corrente. Então, por isso que independe da posição ao longo da linha, desde que a linha se mantenha a mesma. Não sei se esclareci. Não, esclareceu. Beleza. Eu só assim, professor, é impedância que a gente está falando resistiva ou impedância reativa também? Nesse caso aqui, ó, você trabalha basicamente com um módulo, entende? Aqui você trabalha com o módulo da impedância, entende? Então, não é nem indutiva nem capacitiva, é como se fosse a indutância, o seu módulo da indutância. Ele enxerga o módulo da indutância. Entendi. Entende? Então, porque se nós tivermos, por exemplo, porque quando você faz o porque J, a resistível ela não se altera ao longo da linha, né? Mas a capacitiva e a indutiva se alteram. Né? Agora, veja, se você leva em consideração o teu valor de frequência, frequências diferentes, elas vão ter uma impedância diferente, entende? Então, aí é que entra aquela questão lá do teu sinal, que você decompõe como se fosse uma série de Fourier, entende? Então, você vai ter, para cada frequência, uma impedância diferente. E aí, então, ele vai ter... Aí fica a coisa mais complicadinha, né? Ou seja, você tem uma impedância diferente, e é evidentemente que essa impedância diferente, se vai encontrar, no final, uma resistência lá na carga, ou uma resistência na fonte, então, para cada frequência,
você vai ter um valor diferente de impedância. E aí, tendo esse valor diferente de impedância, você vai ter uma reflexão diferente. E isso, então, é que vai contribuir para que haja uma distorção do teu sinal. Entende? Fica bem Aí tem uma mais distorção do teu sinal. Aí eu vejo, claro, por exemplo, a gente poderia pensar, tá bom, agora eu vou viajar um pouco, quando você trabalha em áudio, entende? Em áudio, cabos diferentes, eles produzem um resultado sonoro diferente. Mas aí a gente imaginaria, bom, mas eu estou trabalhando numa frequência que as capacitâncias são pequenas, as indutâncias são pequenas, não deveria, só que eu nunca analisei mais friamente para verificar quanto seria a distorção que você teria, entende? Mas se você vai de 20 Hz, por exemplo, a 20 kHz, qual é o nível de distorção que você poderia ter com o teu sinal em função da frequência? Porque aí sim, para cada frequência, você pode dizer, por exemplo, que eu tenho uma resistência, por exemplo, no amplificador, uma resistência de entrada de 10.000 ohms, por exemplo, entende? E uma resistência de saída de alguns ohms apenas, entende? Então, ali você vai ter um descasamento de impedância. E agora, esse descasamento de impedância, qual vai ser o nível de reflexões que você vai ter? E aí, qual seria o nível de distorção que você poderia ter provocado por esses descasamentos de impedâncias para cada uma das frequências que você estivesse analisando? No som, por exemplo, vamos imaginar o som. Então, vai desde a voz grave, vai da voz, você pega instrumentos musicais, e aí você verifica como é que é o comportamento do teu áudio que você está gravando. Entende? Só para a gente ter situando em algum lugar que você vê que isso pode acontecer. Só que eu nunca avancei muito nessa pesquisa para verificar qual seria o nível de distorção. Então, e aí entraria numa segunda pergunta. Se você distorce o som, por exemplo, em 0,5%, ou seja, então um pico que poderia chegar a 1 milivolt, ele está chegando a 1,003 milivolts, entende? Isso vai ser perceptível ou não, entende? Então, aí entra uma outra questão que passa a ser a questão até auditiva, se você vai perceber diferenças, e aí por aí vai, né? Mas só para você ter uma ideia que isso que você falou, de fato, acontece. Legal. Tá? Porque eu só para concluir, eu posso dizer para você com absoluta certeza que cabos de áudio diferentes produzem respostas diferentes, por incrível que pareça, mas isso acontece, entende? Isso acontece. Por isso que as pessoas vão lá e compram cabos de R$1.000, R$2.000, porque ele sente, ele percebe diferenças sonoras e muitas vezes o som realmente fica muito mais claro, muito mais visível, muito mais agradável, entende? Então, existe diferenças. Pessoal, vamos dar uma parada aqui agora, porque, na verdade, nós fomos até aqui, e aí, depois do nosso intervalo, a gente pode montar, então, esse diagrama de treliça aqui, tá? Podemos, assim, mais ou menos 10 minutos? Pode ser? Hoje a gente acaba falando um pouquinho mais sobre outras coisas. Eu achei que ia ser mais curta, mas daí a gente começou a ir por outros caminhos. Tá bom? Então, 21h19, mais ou menos, tá? Ok, gente? Beleza, gente? Tá bom, então. Então, vamos interromper por aqui. Daqui uns 10 minutos a gente volta. Cadê? Por que cargas d'água? Aqui. Então, eu vou interromper a gravação e depois eu volto daqui a pouquinho.